Seja muito bem-vindo ao Cantinho Teológico. Meu nome é Gustavo Luiz. Eu quero fazer alguns estudos com base na Bíblia de Estudo NVI. Temos inúmeras notas de rodapé que servirão de ponto de partida para a compreensão adequada da palavra de Deus. Não apenas em relação à NVI, mas todas as notas de rodapé de uma Bíblia de Estudo necessariamente não pode ser confundido com palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é o teor das Escrituras. O que nós temos, através das notas, são anotações, são apontamentos de pessoas estudiosas que, de alguma forma, contribuíram para que houvesse um aumento de compreensão no tocante à palavra de Deus. Mas nem sempre as notas de rodapé vai estar correspondendo exatamente com aquilo que o texto está sinalizando, quando não o ensino geral das Escrituras. Dito isto, a gente pode então fazer alguns comentários sobre algumas notas. Eu vou começar pelo livro de Gênesis. No hebraico é Sefer Bereshit, ou seja, livro de Gênesis. A ideia de no princípio, no começo. E quando a gente vai para a Bíblia de Estudo, além da introdução de cada um dos livros, vai ter uma nota específica. E para você que tenha, de repente, essa Bíblia de Estudo, nova versão internacional, esta que eu estou utilizando, deixa eu ver o ano para que você possa se situar. Deixa eu ver aqui. Nova- É do ano, a publicação de 2003. Bíblia Vida Nova, ano de 2003. Pois bem, vou para a primeira nota de rodapé em relação a, ao que está pautado na palavra de Deus. O texto na íntegra é o mesmo que está sendo projetado, NVI, que diz assim: observe que no versículo 1 fala que o começo é um subtítulo. O subtítulo, não apenas na Bíblia NVI, mas como em qualquer outra, não faz parte do original, é colocado pelos tradutores no intuito de ajudar os leitores, mas quero frisar que, como não faz parte, às vezes, por mais bem intencionado que seja, vez ou outra não bate com aquilo que o texto está dizendo à luz do seu contexto. A gente precisa ter uma certa precaução no tocante a isto. É como se tivesse sempre um pé atrás, porque nem sempre, repito, vai corresponder. Uma outra coisa é que, assim como nós, os tradutores, ao fazer esse trabalho, ele tem uma interpretação. E toda tradução, necessariamente, é uma interpretação. De modo que ele pode, de repente, conceber nesse viés linguístico, à luz das línguas originais, algo, mas que ele possa, de repente, desconsiderar um contexto histórico, e etc e tal, e isto pode induzir a uma falácia, ou como a gente chama, um erro. De qualquer maneira, a gente precisa sempre entrar com bastante reverência no texto bíblico, nesse teor, e com relação às notas de rodapé, verificar os textos bíblicos, as referências, toda a noção em relação à temática à luz do Antigo e Novo Testamento, para ver se faz sentido. Vou fazer a leitura do versículo de número 1, que diz assim: no princípio, Deus criou o céu e a terra. E, e qual é a nota de rodapé que nós temos aqui? Vou fazer uma leitura pausada, porque diz assim: declaração sintética que introduz os 6 dias de atividade criadora. O que isso significa? Algumas pessoas têm dificuldade de fazer a leitura da Bíblia porque desconhecem tanto o original quanto alguns elementos gramaticais, inclusive
não consegue fazer uma análise sintática do texto. Acontece que tem alguns estudiosos, como Bruce Waltke, que vai trabalhar da seguinte maneira: ele entende, e não é diferente com relação a quem fez a nota de rodapé da Bíblia de NVI, que no princípio Deus criou o céu e a terra, compreende todo o período da criação, que foi justamente 6 dias, porque no sétimo Deus descansou. Seria mal comparando, como se fosse um subtítulo. No princípio, Deus criou o céu e a terra. Ponto. E a partir daí vai descrever as coisas conforme nós temos em nossa versão. A nota prossegue. A verdade desse versículo, uma alusão ao número 1, magnífico, foi afirmado com júbilo por poetas. Vai citar Salmo 102, versículo 25, que nos diz o seguinte: No princípio firmaste os fundamentos da terra, e os céus são obra das tuas mãos. E já uma outra referência, Isaías 40, versículo de número 21, que diz: Será que vocês não sabem? Nunca ouviram falar? Não lhes contaram desde a antiguidade? Vocês não compreenderam como a terra foi fundada? São dois textos que a nota de rodapé coloca como fundamento e vai acrescentar o seguinte: no princípio, Deus. A Bíblia sempre toma por certo e jamais discute a existência de Deus. É algo que a gente precisa levar em consideração. Algumas pessoas pegam o versículo de número 1 para tentar provar a existência de Deus. Mas acontece que, dentro daquele contexto que era politeísta, as pessoas acreditavam em várias divindades ou deidades. A diferença é que o Deus criador é apresentado como um ente ético, é um ser moral, é alguém que relaciona com os seus, é alguém que é transcendente, mas ainda assim vai manter um relacionamento com as suas criaturas, a natureza. E é neste sentido que a gente precisa entender que o livro de Gênesis não está aqui para provar que Deus existe. O autor, ele parte do princípio que Deus é. Da mesma forma, a pessoa concebe Deus através da fé, não é através de uma comprovação, digamos, científica, não é num laboratório onde vai se descobrir, no tubo de ensaio, as partículas de Deus, conforme foi anunciada um tempo atrás, mostrando que Deus existe a partir destas partículas. Ora, Deus não é matéria. Deus, segundo a própria Bíblia, é espírito. E espírito não vai ocupar nem tempo, nem espaço, tampouco vai estar limitado a estas coisas. Daí é muito acertada esta colocação. No princípio, Deus, a Bíblia sempre toma por certo e jamais discute a existência de Deus. Embora todas as coisas tenham tido um começo, Deus sempre existiu. E vai citar aqui o Salmo 90, versículo 2. Eu sempre costumo dizer que Deus é. É desta maneira que a Bíblia mostra quando a gente vai trabalhar a chamada teologia bíblica. Mas como nos ofereceu o Salmo 90, versículo 2, eu vou fazer a leitura na própria versão NVI para que possa entender a colocação do articulista, de quem escreveu essa nota de rodapé. Diz assim o verso 2: Antes de nascerem os montes e de criares a terra e o mundo, de eternidade e eternidade, tu és Deus. Logo, Deus é.
Quando eu falo isto, porque a palavra existir, na etimologia, indica provir de. E nesse sentido, Deus não veio de ninguém. Deus simplesmente é. É bom frisar isto, porque se você fala que Deus existe, não no campo apenas filosófico, mas até mesmo teológico, você está sinalizando que Deus tem um princípio, quando na verdade Deus não tem nem princípio, muito menos fim. Deus é eterno. De eternidade a eternidade, tu és. E Deus, pode se afirmar assim, Deus é. Ele não veio de nada nem ninguém. Ele sempre existiu ou coexistiu. Ele não tem princípio nem fim. Ele sequer é causado, porque, veja bem, algumas pessoas tentam até dizer que Deus é a causa de si mesmo, mas sendo que ele não causou em algum momento, ou seja, em algum momento ele passou a existir, entre aspas, porque ele sempre, vou colocar aspas aqui para você entender, ele sempre existiu porque ele é. Ele não veio de nada, nada causou ele, porque a gente tem a questão da causa e efeito. Mas Deus é incausável. Ele não tem causa, logo ele não tem um princípio. Sempre, repito, entre aspas, existiu. Desta forma, quando eu falo sobre a existência de Deus, eu vou ter que colocar sempre aspas, porque tudo aquilo que passou a existir se refere, por exemplo, aos seres humanos, à natureza e etc e tal, ao cosmo, veio a existir. Não havia, não tinha sido criado e veio à existência. Esta é a palavra, né, existir quando a gente vai para a etimologia, provir de. E nesse sentido, Deus é incausável, ele ele não é causado, ele não tem uma causa, porque Deus simplesmente é. Uma coisa curiosa é que quando Jesus, lá na frente, vai mencionar algo dentro desta temática sobre entre aspas, existência. Porque ele fala assim, antes de Abraão existir, ele não diz na sequência, eu existo, ou eu existia. Pelo contrário, ele fala assim, antes que Abraão existisse, porque Abraão veio de Deus, porque veio de um Criador, foi criado, foi causado, mas Jesus prossegue, eu sou. E como é que você aplica para a pessoa de Jesus? Jesus é. Da mesma forma que Deus é. É um campo mais filosófico e teológico também, sobretudo, mas é importante a gente trabalhar num vídeo como este, já que a gente está trabalhando as notas de rodapé. E eu quero contribuir com esse material. Prossegue o texto. No princípio, vai citar João, capítulo 1, versículo do 1 ao 10, que ressalta a obra de Cristo na criação, inicia com a mesma expressão, Deus criou, porque aqui começa, no princípio criou Deus os céus e a terra. Bereshit bara Elohim. No princípio Deus criou. O substantivo hebraico Elohim está no plural, mas o verbo está no singular. Esse uso gramatical é comum no Antigo Testamento quando há referência ao Deus único e verdadeiro. Neste caso, o uso do plural apresenta intensificação e não número, sendo chamado plural de majestade ou de potencialidade. É uma coisa interessante quando a gente analisa o termo Elohim, que, como eu disse, é plural. Algumas pessoas querem provar, com base nessa forma não singular, mas plural, de que Elohim se refere à Trindade, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. É verdade,
é sabido por este que a doutrina da Trindade, embora o termo Trindade não tenha a sua ocorrência na Bíblia, tem um conceito bíblico, mas, sobretudo, neotestamentário. Pelo menos no Novo Testamento, deixa claro Deus único, ou seja, um único Deus, existindo ou coexistindo em três pessoas: Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Mas acontece que a Trindade é indivisível. No único ser de Deus, existe ou coexiste três pessoas distintas, porém inseparáveis. Por isso, tem uma só essência divina. Nós adoramos um único Deus. Não é o chamado triteísmo como se fosse três deuses de maneira separada. Ao contrário. A Trindade comporta três pessoas distintas no único ser de Deus, nessa substância ou essência divina. É um tanto complicado trabalhar aqui essa questão da Trindade, mas eu quero fazer essa colocação porque algumas pessoas falam assim, viu só, Elohim é plural, são três, Pai, Filho e Espírito Santo. Ora, quando nós vamos para a escola, nós aprendemos que tem a forma singular e plural. O plural é mais de um, correto? Pode ser dois, pode ser três, pode ser quatro, cinco, seis, sete, e assim por diante. É um erro grosseiro tentar fazer uma conexão direta aqui, quando no Antigo Testamento os autores, e principalmente este aqui em questão, o autor não da nota de rodapé, mas o autor do livro de Gênesis, não tinha a pretensão de mostrar claramente a Trindade, mas enfatiza aqui, sem dúvida alguma, esse plural que é chamado de majestático, que vai enaltecer a pessoa de Deus. E conforme foi dito, todas as vezes que tem, porque, como eu mencionei, no princípio, Deus criou o céu e a terra. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. No princípio, Bereshit, né, fala, Deus criou bara, Elohim, bara. Note que bara Elohim, o verbo bara está no singular. E todas as vezes que se encontra o verbo no singular, acompanhado de Elohim, mesmo sabedor que Elohim é um termo plural, vai traduzir como Deus. Agora, quando você verifica no texto bíblico, porque se tiver Elohim e o plural estará indicando, possivelmente, de acordo com o contexto, a deuses. Porque, literalmente, Elohim ele significa deuses, ao pé da letra, por conta da forma plural. Mas todas as vezes que Elohim é empregado, tendo um verbo, um substantivo, um adjetivo, seja o que for, na forma singular, automaticamente está apontando que se refere a Deus. Desta forma, a gente não vai traduzir no princípio, deuses criaram o céu e a terra, mas sim Deus, porque está acompanhado do verbo na forma singular. Prossigo aqui na leitura da nota de rodapé, que é um tanto extensa, porque vai dizer que no Antigo Testamento o verbo traduzido por criar, que é justamente bará, é usado no tocante à atividade divina, nunca a humana, nunca a humana. Ok. O verbo bará não significa necessariamente criar do nada. Bará é sempre utilizado e aplicado à pessoa de Deus, porque somente Deus cria. Nesse sentido, você a- pode utilizar o verbo bará a essa atividade divina, que é uma atividade o quê? Criativa ou criadora, no ato de Deus criar. Alguém vai dizer assim, mas aqui, e eu concordo, mas aqui vai mostrar que Deus criou. É,
a partir do nada. A priori, sim. A priori, em algum momento, ele criou do nada. Mas acontece que depois ele vai criando elementos, e inclusive o homem, segundo a Bíblia, mais adiante, vai mostrar que ele foi criado do pó da terra. Ou seja, o pó da terra já era um elemento pré-existente criado pelo próprio Deus. Percebeu que essa ideia de que é criar do nada é errônea, porque carece de base bíblica. Além do que, pelo menos umas 9 vezes, mais ou menos, no livro de Gênesis vai aparecer o verbo bará. Ou seja, é perfeitamente aplicável, Bará no sentido de criar do nada, logo no começo. Mas a partir de que ele já começa a realizar, a criar matérias, etc. e tal, você não poderia, caso sustentasse essa ideia de criar do nada, aplicar outras vezes quando ele já teria, né, criado vários elementos, que são elementos pré-existentes, ou seja, criados pelo próprio Deus. Não se sustenta. Literalmente, e conforme acertadamente diz aqui, sempre vai se referir à atividade divina. É usado no tocante à atividade divina. Se sempre vai se referir, é da minha parte. Eu faço coro com esta nota de rodapé. Nunca atividade humana, porque o homem, nesse sentido, ele não pode criar nada. O homem faz algumas coisas. Tem coisas que Deus cria. Quer dizer, Deus cria todas as coisas. Tudo e todos, nesse sentido. Ele é o criador. Mas em relação ao homem, ele faz coisas, não no sentido de criar. Vou dar um exemplo aqui. Vou dizer assim, esse óculos que eu estou utilizando não foi criado por Deus, quer do nada, como no estalar de dedo, Deus fez com que existisse, do nada surgisse esse óculos. Pelo contrário, quem é que fez? Eu não estou nem falando o termo criar, porque criar eu aplico tão somente a Deus, tá bom? Lembrando desse verbo bará, que é utilizado somente a Deus, porque ele que cria tudo e todos. Mas quem é que fez esse óculos? Notadamente, foram os homens. Essa camisa, quem é que fez essa camisa? Foi os homens. Tem muita coisa que o homem faz, mas o homem não cria, porque o poder criador é somente de Deus. Ah, mas o homem, através da reprodução, a mulher vai gerar, mediante a concepção, um ser humano. Mas a gente vai observar que no início Deus criou o casal, Adão e Eva, e observe que ele deu o poder da fertilidade ao homem. Aí, a partir do momento que houvesse a concepção humana, aí seria gerado os seres vivos, os seres humanos. Mas até a fertilidade é proveniente de Deus. É uma capacidade dada por Deus. Deus não cria cada alma separadamente ou na eternidade, coloca no estoque e de repente vai pegando aqui e tal dia, 4/11/2025, vai nascer fulano de tal. Vou lá e vai lá e vai projetar a alma. Nada disto, quando fala alma ou espírito. Pelo contrário, é através da concepção que vai ocorrer, vou dizer assim, que vai ter esse surgimento da alma ou do espírito. Mas é outro assunto, mas só para que a gente tenha uma noção explicando um pouco mais em relação ainda dentro dessa nota, já que fala sobre criar, e eu aqui fiz uma distinção entre criar e fazer. Criar sempre atribuído à pessoa de Deus. Vai dizer ainda, em relação aos céus e a terra, todas as coisas. Vai mencionar aqui Isaías 44. Eu quero fazer questão de ler Isaías 44. O versículo é o número 24, que vai nos dizer o seguinte: Assim diz o Senhor, o seu Redentor, que o formou no ventre. Eu sou o Senhor que fiz todas as coisas.
que sozinho estendi os céus, que espalhei a terra por mim mesmo, diz a palavra de Deus, conforme a referência bíblica. O fato de Deus ter criado tudo é ensinado também em Eclesiastes, capítulo 11, versículo 5, Jeremias 10, versículo 16, João 1, versículo 3, Colossenses 1, versículo 16 e Hebreus 1, versículo 2. Lembrando que estes textos faz parte da revelação progressiva. Nós temos todas essas informações porque temos a Bíblia completa. Naquela época, eles não tinham, mas corrobora com tudo aquilo que foi dito inicialmente. O ensino positivo é gerador de, o ensino positivo e gerador de vida, no versículo 1, é maravilhosamente resumido em Isaías 45, versículo 18. Já que eu estou neste capítulo, farei a leitura, pois assim diz a palavra do Senhor na versão NVI. Pois assim diz o Senhor, que criou os céus e a terra. Ele é Deus, que moldou a terra e a fez. Ele fundou-a, não a criou para estar vazia, mas a formou para ser habitada. Ele diz: Eu sou o Senhor, e não há nenhum outro. Desta maneira, nós encerramos. Eu penso que fui até além daquilo que tinha programado, intencionado. A nota de rodapé é este espaço aqui, somente do versículo 1. Acabei me delongando, mas eu penso que, para quem está realmente interessado em aprender a palavra de Deus, cada informação, cada dado, cada referência bíblica aqui mencionada, que é que foi lida, as que não foram lidas, será de grande importância, não apenas para a leitura, para aumentar nossa compreensão, para a nossa meditação, para o nosso estudo, mas também para a nossa pesquisa. Eu deixo esse vídeo feito de uma forma muito carinhosa, reverente em relação à palavra de Deus, para que outras pessoas tenham esse apreço pela palavra de Deus. Que Deus possa abençoar sua vida rica e abundantemente. Amém.